Olá, pecadores, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o caminho santo, uma só fé, um só rebanho, um só aprisco, um só batismo, que é o batismo da congregação que vale, só, o resto não. Um só pastor. Na congregação cristã no Brasil, é de lá que sairão porque é de lá que estão a descendência de Abraão. É só na congregação que está a descendência de Abraão. E herdeiros conforme a promessa. Chupa, críticos. Aqui você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, e aqui o canal que mana leite e mel. E a mesa está posta com excelentes iguarias, como os bolos asmos, coscorões asmos, trigo, lentilha, milho, cevada, centeio, aveia, favas, figos, romãs, tâmaras, azeitonas, vinho aromático, mosto. Temos aqui incenso, vindo da Etiópia. Temos aqui o nardo, o açafrão, o cálamo, a canela, a mirra, o aloés. Temos óleos para os candeeiros, para acender as candeias, para iluminar a casa, as luminárias. E temos óleo para perfume, fazer um perfumezinho para você não ficar fedorento com seus pecados, ficar cheirosinho. Aí sim você vai ficar cheirosinho do papai. Temos aqui a água, a águas vivas. Ó, tem, segundo consta, uma das queixas. Aliás, essa queixa aqui não é só com o crocodilo do Nilo, que o crocodilo do Nilo andou tomando umas decisões monocráticas e isso irrita os conservos. Sabe? Isso irrita os conservos. Então, nessas decisões monocráticas, o ministério não gosta. Até lá, que cada cidade tem sua reuniãozinha. Cada um faz sua reuniãozinha, o seu teatrinho lá, o seu cirquinho lá, para posar de presidente ali daquele rebanhozinho local. Então ali decisões são tomadas. E se um toma uma decisão monocrática, o outro não gosta. Por exemplo, na cidade tem 4 anciães. Todas as decisões ali, mesmo que aquela decisão seja tomada para aquela igreja do bairro do ancião tal, os outros 3 já ficam enciumados. Tá fazendo do jeito que quer, tá se achando o dono da obra, tá pondo a mão na obra. Então todas as decisões são colegiadas. Porque se fizer cada um tomar sua decisão monocrática, aí o outro fica enciumadinho. E aí dá treta. Sai um tópico aí pro ministério que foi nessa aí, para pegar o crocodilo também, contra decisões monocráticas. Porque 200 vossos capeta em Cristo, tem uma mesa lá para 200 vossos capeta em Cristo, que eles querem centralizar tudo, quase tudo centralizado, lá para eles decidir. Eles têm as atas, por isso que eles querem ata em tudo. Só as atas boas, porque aquelas atas que é BO, então eles querem as atas de todas as reuniões. Por isso que saiu o tópico agora para ninguém tomar decisão monocrática. E aí foi uma cravada no pé do crocodilo que ele andou tomando decisões monocráticas. E o ministério não gosta disso. Nem na reuniãozinha de bairro lá na cidadezinha. Não quer. Quer tudo passado em reunião. Porque é disputa de poder, todo mundo quer a vitrine, quer comandar, quer presidir. Sabe, aquele que preside sobre nós? Então todo mundo quer presidir. E aí quando um quer presidir mais do que o outro, aquele lá fica irritadinho, fica chateado. E aí... Então, uma das queixas do crocodilo foi as 32 decisões monocráticas. Aí o Braz veio com isso aqui, ó. O Braz criou, nessa reunião agora, criou isso aqui, ó. E eu vou lhe explicar por quê. Eu vou traduzir aqui a bagaça. Tá aqui na decisão, aquisição de terrenos, tem dois tópicos.
que fala sobre esse negócio de decisão monocrática que é contra o crocodilo. Não sei se foi por causa disso que o Ministério criou mais coragem de fazer, por causa do crocodilo, sabe? E aí, como o crocodilo na presidência, ninguém ia propor isso e tal, então agora aproveitaram a oportunidade e tascaram aqui a decisão contra as decisões monocráticas. Como eu já falei aqui, lá no Congresso tem uma PEC para tornar, para que um ministro do Supremo não tenha o poder de derrubar toda uma lei aprovada no Congresso. Ou seja, precisa de um colegiado. Aqui, ó. No tópico 3, está aqui, ó, aquisição de terrenos, construções ou reformas de casas de oração, comprometimento com os procedimentos ministeriais e administrativos. Ou seja, aqui é comprometimento com o orçamento. Um carnudo lê isso aqui e não entende. Sabe? Ele lê isso aqui e não percebe. Mas esse comprometimento aqui com os procedimentos ministeriais e administrativos, vulgo o caixa. Sabe? O caixa da congregação. O caixa da administração. Então, no tópico está aquisição de terrenos, construções ou reformas de casa de oração. Comprometimento com os procedimentos ministeriais e administrativos. Traço, não omitir. Não omitir. E aqui, ó. Isso aqui é um tópico contra decisões monocráticas. Porque o Braz, os anciães, os 200 do conselho e os presidenciáveis, lá os 5 que presidem, eles se guiam pelo que está acontecendo, pelo que há em Brasília. Como lá em Brasília tem uma PEC para limitar o poder do ministro da Suprema Corte ou de um tribunal de justiça, dele não tomar uma decisão monocrática e dar um cavalo de pau no país, então aqui o Braz está fazendo a mesma coisa. Agora não sei se foi encorajado já pelas decisões monocráticas o Xandão Crocodilo, ou se foi já que eles vinham já com essas ideias. Aí aproveitou o caso Crocodilo e aí tascou aqui, limitando as decisões monocráticas de um cara, de um ancião lá numa cidade lá qualquer. Aí o ancião lá de uma cidade qualquer, ele quer comprar um terreno, aí usa uma atitude monocrática para comprar um terreno, para fazer uma igreja, para construir, para reformar, para pintar, para comprar som, ar-condicionado, botar vidro, aquele vidrão lá, porta giratória, sabe? Enfim. E é contra decisões monocráticas. Esse tópico 3 aqui é contra decisões monocráticas, inspirado nas decisões do crocodilo. E diz o seguinte aqui, ó: os irmãos do ministério da obra de Deus devem atentar com muita diligência sobre os cuidados necessários com a aquisição de terrenos, construções, ampliações e reformas das casas de oração, não endossando atitudes errôneas de irmãos que, aqui, ó, de irmãos que, vírgula, no afã, ou seja, na solicitude, querendo construir casa de oração para agradar a Irmandade, no afã de entregarem obras para a Irmandade, fazer igreja, reformar a igreja, tirar ventilador, botar ar-condicionado, botar isso, aquilo, botar luxo na igreja, trocar banco, botar branco confortável, estante bonita, enfim, pintar a igreja não sei o que, botar um jardim lá na frente, enfim, comprar um terreno maior. Aí chega na igreja pousando de sentiu de fazer isso, fazer aquilo, aí vai fazer uma reuniãozinha lá e aí impõe a decisão dele, monocrática. Esse tópico aqui é para isso, é limitando o poder. Quem aprovou isso aqui quem criou essa ideia aqui? Os 200 do conselho, presidido pelos 50 presidenciáveis. E aí, como estava todo mundo lá, 36.867, e aí todo mundo aqui que aprovou isso aqui, sabe? Então é o seguinte aqui, ó: reforma das casas de oração, não endossando atitudes errôneas, não endossando atitudes errôneas de irmãos que, no afã de entregarem obras para a Irmandade, rejeitam as normas administrativas, ou seja, passa por cima daquelas normas, daqueles ensinamentos, daquilo que já foi aprovado, passa por cima das regras.
rejeitam as normas administrativas e, agindo por exclusivo ímpeto, o crocodilo fez isso aqui, segundo consta, agindo por exclusivo ímpeto, autoriza. Ímpeto é o quê? Não, deu na cabeça dele, ele fez lá. Autorizam ou impõem. Aqui está falando contra ancião, porque geralmente quem faz isso é ancião. Tem dois anciãos na cidade. Aí ele dá na cabeça dele. Aí eu senti, irmão. O Senhor me fez saber. Vamos comprar um terreno aqui para fazer uma igreja maior, uma central maior. Vamos reformar essa igreja aqui. Vamos botar ar-condicionado aqui. Aí dá na cabeça dele, aí ele vai na reunião da cidade e põe lá. Sabe? Aí põe lá para fazer. E aí chama os cooperadores da cidade, os cooperadores de jovem, diácono, aí põe todo mundo para aprovar aquilo ali. A regional não fica sabendo que ele fez aquilo ali. Essa circular tá jogando contra isso aí. E aí o ancião faz isso para ficar popular na irmandade, sabe? Às vezes o ancião quer construir outra igreja. Às vezes não, muitas das vezes. Ele tem esse sentimento maluco, aí ele quer construir outra igreja para botar o filho dele como cooperador. Outro filho como cooperador de jovem, quer botar os filhos dele no ministério. Aí ele cria, que nem eu conheço, cara que criou um culto lá, um culto por semana, e botou o filho como cooperador. Ele é ancião, botou o filho como cooperador. Sabe? Então essa circular é contra isso. Isso acontece muito, meu filho. Aquelas congregações, aquelas salinhas do meio do nada, tudo ali é para dar ministério. E botar encarregado local, vai ter um ensaio lá por mês, um culto lá por semana, tudo aquilo ali é para dar ministério. Sabe? Então aqui, ó, esse tópico aqui está dizendo para o ancião não fazer isso. Ou impõe as ações acima expostas, sem seguir as orientações e normas internas. Ou seja, da regional. Tá? Para passar tudo na regional para ver se aprova ou não. E até legais. Dissimulando, inclusive, dissimular é ocultar as verdadeiras intenções. Como eu já disse aqui, acabei de dizer, o cara é um ancião numa cidade, lá no interior de São Paulo, lá perto do Mato Grosso. Lá pro lado de Andradina, já chegando no Mato Grosso. Aí, o ancião lá da cidade, ele quer fazer uma igreja em tal bairro para botar o filho dele para cooperador. O que é que ele está fazendo aí? Ele está dissimulando as intenções dele é construir a igreja para botar o filho, ou o neto, ou o irmão, ou um pai, enfim, como cooperador. E aí ele dissimula, vai inventar lá na reunião da cidade, ele diz que sente, que Deus não dá a palavra, sei o que. Só que as reais intenções dele é essa, é botar o filho, o genro, o neto, como cooperador de jovem. Essa é a intenção dele. Aí ele dissimula essas intenções e aí diz que é porque tem necessidade. É um dissimulado. É intenções malignas, é astúcia. Então, ele é um dissimulado. E aí, faz lá um jeito de aprovar na reunião da cidade. Aí a regional nem fica sabendo. Quando a regional vai ficar sabendo, já os irmãos lá aprovaram, com dinheiro de lá mesmo, não vai precisar de dinheiro daqui e tal. Aí aprova. Entendeu? Igreja para 100, 150, sentado. E aí ele não quer nem avisar a regional. E aí o ministério aqui está querendo limitar isso aqui. Tá? Uma decisão monocrática de um vosso capeta, ancião da cidade, que ele quer botar o filho como cooperador, como diácono. Tem, que nem levantaram aí para cooperador de jovem no quilômetro 18 em Osasco, na central. É filho do ancião, ou filho de um diácono, e genro do ancião do diácono, assim. Esqueci aqui se ele é filho do diácono e genro do ancião, ou filho do ancião e genro do diácono. Então levantaram para cooperador de jovem.
E isso acontece muito, isso aí lá nas cidades, no interior de São Paulo, lá, já chegando em outro estado, Minas Gerais, todo lugar acontece isso. Então o cara é ancião, ele põe uma salinha lá com um cultinho por semana. Quem congrega lá é todo mundo que está na cidade. A salinha está a uns 12 quilômetros, 15 quilômetros da cidade, é um distritozinho povoado. Aí ele inventa que tem uma necessidade ali para botar o filho como cooperador. E aí inventa que tem necessidade. É isso aqui, numa decisão monocrática. E isso para compra de terreno, para construir, para reformar, sabe? Uma decisão monocrática. Empurra a goela abaixo e aí vai no cooperador, e aí convence o cooperador. Isso aqui antes da reunião, ele vai no ouvido do cooperador de jovem, do diácono, ou outro ancião mais novo do que ele, se ele for mais velho da cidade, e aí, meu filho. E aí na reunião, já aprova tudo. Dissimulando, que nem os caras lá, os ex lá, os golpistas lá dos Estados Unidos, que fizeram aquela reunião com outra intenção. E aí pautaram uma coisa, mas a real intenção era outra, ou seja, dissimulado. Então isso aqui, decisões monocráticas, que esse tópico aqui está pegando. Tem outro aqui, ó. Tem outro tópico aqui, ó. Autoridade do ministério. Aqui, ó. Autoridade do ministério, tópico 7. Nenhum irmão do ministério deve usar da autoridade do cargo, autorizando alterações e ou mudanças que impactem nas construções, reformas, manutenções ou na parte musical, sem que o assunto seja considerado em reunião própria e, se necessário, na reunião regional ministerial. Isso aqui também é contra a decisão monocrática, um cara sozinho decidir. Isso aqui é contra. O conselho tá cada dia que ele fica pior. Tudo contra a decisão monocrática. Por que isso aqui é problema? Isso aqui. Então isso aqui está fechando tudo. Tem que passar em reunião de tudo. Sabe? Isso aqui é bom ou é mal? Olha, isso aqui, meu filho. O que acontece em gente que é carnudo? Nessa geração. Essa geração é carnuda. Ela não é uma geração limpa de mão e puro de coração. Eles são soberbos, eles são presunçosos, eles são iracundos, eles disputam poder, eles são arrogantes, cada um quer mandar no outro. Por isso que dá essas tretas. E aí, dando essas tretas palacianas, essas intrigas palacianas, aí tem que fechar. E aí se tiver lá um irmão justo, coração bom, limpo de mão, puro de coração, ele quer fazer a coisa certa, aí ele também não vai poder, que tem que fazer, tem que ser uma burocracia tremenda para ele fazer uma coisa. E aí, como ele é de Deus, é claro que ele vai se irritar. Sabe? Não, eu tenho que fazer uma coisa aqui, eu tenho que passar na reunião na cidade, eu tenho que passar na reunião ministerial para fazer isso aqui. É uma reforma de nada. Pode ser assim uma pintura de nada. Como está aqui na porcaria do tópico, e aí ele é um homem de Deus, ele é justo, ele tem boas intenções, ele também vai ser pego por essa porcaria aqui de tópico. Então, na ânsia de regular e de barrar o picareta, e aí acaba barrando o homem sério de Deus. Aí o homem sério de Deus quer pintar uma igreja. Aí lá vai ele passar em reunião local da cidade. Lá vai ele passar em reunião regional para pintar a porcaria da igreja. Ou para fazer uma mudança na igreja. Botar um ar-condicionado, por exemplo. Entendeu por que dá o problema? E aí sai atrapalhando a vida de todo mundo. Aí o justo paga pelo injusto. Aí tem um cooperador de jovem lá, ou um cooperador. Ele é um cabo até bonzinho. E aí ele quer fazer uma coisa lá na igreja, aí o ancião é um picareta, às vezes não gosta dele. E aí vai travar ele. Aí, mano, tem que passar em reunião. Aí é aquela... E se o ancião já for perseguidor dele, pelo jeito dele de ser,
Aí já põe um bando de tranqueira na frente. Aí tem que passar na reunião. Aí vai mandar esperar na reunião. E aí vai botar 1000 dificuldades, 1000 burocracias para aprovar aquilo ali. Aí depois ainda tem que levar para reunião regional lá na cidade, que é a sede administrativa. Sabe? Por coisas de nada. Aí o picareta, se o ancião é picareta, quando ele quer fazer alguma coisa, aí ele faz rapidinho. Entendeu? Tudo por causa de que isso aqui? Então fica botando essas regras para pegar, com o suposto para pregar o cara que passa por cima das regras da igreja, e aí acaba pegando uma pessoa, um servo de Deus que preste. Entendeu? É por isso, meu filho, que dá essas tretas. Então, autoridade do ministério. Nenhum irmão do ministério deve usar da autoridade do cargo, autorizando alterações ou mudanças que impactem nas construções, reformas, manutenções e na parte musical. Então, até na manutenção da igreja, se tem lá um servo bom e fiel, ele vai se barrar na burocracia do tópico 7. É duro na congregação. Na congregação, meu filho, eu conheço esse filme aqui. Sem que o assunto seja considerado em reunião própria, ou seja, aquela regional da cidade, aquela reunião da cidade, toda cidade tem uma reunião local, e, se necessário, na reunião regional ministerial. Então é o seguinte, se um cooperador é gente boa, ou um irmão lá, às vezes ele não é do ministério, mas ele tem dinheiro. Sabe aqueles irmãos que têm caminhonete, tem uma renda, às vezes é aposentado, às vezes tem uma renda comerciante. Aí ele não tem ministério. Aí ele quer dar uma melhorada naquela igrejinha lá, ou dar uma manutenção lá, pintar, botar um negócio aqui, outro ali, papapá. Aí ele tem grana, aí ele quer fazer alguma coisa. Aí ele tem que passar na reunião, isso aqui. Para fazer isso, tem que passar na reunião. Isso aqui podia ser, meu filho, se o cara quisesse dar um cavalo de pau, fosse uma coisa assim, fora da curva. Mas para fazer uma manutenção na igreja, ou trocar um forro, ou trocar um telhado, ou botar um forro melhor, ou botar ar-condicionado e tudo. Aí aquele irmão lá financiasse. Qual o problema? Precisa passar em reunião regional. Mas aí, se ele quiser fazer isso, e aqui tem outro ponto, porque o ancião da cidade às vezes quer fazer uma igreja, aí esse irmão fala, não precisa não, nós vamos dar uma melhorada na igreja e tá, não precisa fazer outra igreja não, vai pegar dinheiro da irmandade aí para fazer outra. Não, essa igreja aqui tá boa, vamos reformar aqui, papapá. Mas o ancião quer fazer outra igreja. O ancião é o ancião, ele quer fazer outra igreja. Aí já vai entrar em conflito com esse irmão aqui, que esse irmão aqui ele se dispôs a reformar a igrejinha lá e tal, e não precisa fazer outra. Aí o ancião já vai ficar invocado com ele. E aí ele não deixa. E aí ele vai articular em off contra a reforma da igreja. Vai dizer que é melhor fazer outra igreja. Aí o irmão que quer bancar manutenção não vai concordar com isso. E aí, meu filho, tá feito a treta. É assim que funciona. Então, o ancião não vai aprovar a reforma. Ele quer construir outra. Porque ele é dissimulado, ele tem intenções dissimuladas, ele tem más intenções, e aí ele quer fazer outra igreja. E aí não vai aprovar a construção da igreja. E aí, se esse irmão que disse que sente em doar para fazer a manutenção só, e a construção não, aí ele já não vai participar. Se ele for de Deus, ele não vai participar. Sabe? Porque decisões monocráticas, é o poder, é a autoridade do ministério, que funciona para mal e para muito mal, não para bem. Porque ele é um picareta, ele não é justo,
Então, se o irmão disse, não, irmão, só a reforma, aí ele não vai aprovar. Ele quer construir outra, sei lá, com segundas intenções. Vai ver que é sócio da casa de material de construção da cidade, e se for um irmão, dono da casa de material de construção da cidade. Ou se não for, mas aí vai comprar material, aí ele vai lá. É assim, rapaz. Então, esses tópicos parece bom, parece assim, nossa, é para o bem da obra de Deus, é para organizar. Não, meu filho. O capeta, ele arruma um jeito de travar, sabe? E aí, desse tópico aqui, sabe muita igreja aí que a irmandade local, não precisa derrubar essa igreja aqui para fazer outra. Para quê derrubar essa igreja aqui para fazer outra? Não, essa igreja tá boa aí, é só reformar. Aí o ministério, o ancião, com segundas intenções, dissimulado, e aí quer fazer outra igreja, com intenções lá por trás, né? E a irmandade. Aí por isso que muita igreja que é construída, a irmandade da cidade nem vai congregar lá, porque sabe que ali está desperdiçando dinheiro. Não precisava ter derrubado aquela igreja, mas o ancião, com autoridade do ministério, com segundas intenções malignas, quer fazer outra igreja. Mesmo que aqui seja uma decisão colegiada, porque ele vai articular no bastidor, com o cooperador, com outros anciões e tal. E aí prevalece a vontade dele, é passado em reunião regional. Na reunião regional é só para carimbar mesmo, porque eles só querem... foi passado aqui em reunião. Mas dependendo do ancião da cidade, é só pegar o carimbo lá na regional e bater. Sabe? Então, no papel, fica decisões monocráticas, canceladas. E aí, se algum irmão fizer uma decisão dessa aqui, passar por cima desses tópicos aqui, ele pode perder o ministério. Sabe? Para aqueles que são articulados e fazem parte, lá no Brás tem 5 presidenciáveis e tem 200 do conselho. Se aquele ancião da cidadezinha lá tiver um desses 200 de lá do Brás, do conselho, tiver um que é chegado dele, aí ele é aprovado. Ele, sabe, esses 200 do Brás, do conselho, eles têm os picaboi dele. Cada um tem seus picaboi, meu filho. O ancião de regional, ancião de cidade importante, ancião de... Cada um deles tem seus picaboi. Daqueles ancião que tem um certo dinheiro. Dos 200 do conselho, cada um tem seus apaniguados, aqueles que é bajulador dele, ancião também. Então, o ancião lá da cidade, lá na divisa de São Paulo com Mato Grosso, tem um ancião do conselho que é... então ele passa por cima desses tópicos aqui. Tem o tópico lá, mas no conselho, se der algum problema, tem um testa de ferro lá no conselho. Aquele testa de ferro lá no conselho, quando é convidado para ir lá na cidade do ancião, atender, e aí é estendido o tapete, é recebido como chefe de Estado, bem bom da vida. Então esses 200 aqui tem testa de ferro de muitos dos anciãos. Então por isso que o ancião lá, ele vai e usa dessa autoridade aqui do ministério para fazer a igreja em vez de reformar. Se aquele irmão lá achar ruim que estava querendo reformar a igreja e não construir outra, se ele achar ruim, ele vai dar queixar onde? Na reunião regional? Não vai queixar lá? Vai perder. Se ele fosse queixar onde? Lá no Brás, na reunião do Brás, lá tem um lá do conselho, é testa de ferro do cara lá. Sabe? É as intrigas palacianas, filho. O poder não é fácil. Lutar contra o poder não é fácil. Porque o poder, tem corrupção dentro do poder. Como é que fala? Tem conchavo, tem aliados. Sabe? Cada um defende seus interesses. É um jogo, aqui é a politicagem, defendendo seus jogos de interesse dentro dos conselhos. Os conselhos têm os seus jogos de interesse. Então tem um ancião lá da cidade que tem um testa de ferro no Brás.
Então ele pega e usa aqui, ó, ele quer comprar um terreno, aí é aprovado ali na reunião da cidade. Se der algum problema na regional, é só entrar em contato com o ancião do conselho lá, o ancião do conselho entra em contato com o manda-chuva da regional para autorizar o cara lá. Tá? Os tópicos é só a lei, é para os inimigos, para os amigos, pode tudo, meu filho. Então o tópico é uma cortina de fumaça, sabe? Irmãos que foram confirmados para o ministério da obra da piedade, não pode tocar mais. Quer dizer, nunca pôde, né? Aqui está aqui a oração. Irmãos músicos que foram confirmados para o ministério da palavra ou da piedade. Já houve ensinamentos anteriores. Isso é antigo, rapaz. Que irmão do ministério. Conheço o cooperador que é músico. Aí ele foi para cooperador de jovem, hoje é cooperador. Mas ele não tocava. Se tocasse assim, era no ensaiozinho, local ali. Mas ele ia atender em outro lugar, mesmo com pouco músico, ele não levava o instrumento dele. É uma babaquice do caramba isso, sabe? E aí tem lá 3 caras no banco do ministério e 3 músicos atrás. E os caras são músicos. Não, esses caras não são sem vergonha. Esses caras têm vergonha na cara. São sem vergonha para esses caras. Aí você vai congregar nossa salinha lá. Tem 3, 4 músicos. E tem 4 ministérios. E os caras do ministério, tudo músico. Que a maioria dos caras do ministério é músico. E aí tem 4 bancos, tem 4 caras lá do ministério. E tem 4 músicos atrás. E os caras são músicos. Não vê se pode um negócio desse. E acha que essas porra loucas são... Fala que são... arautos, são anjos de Deus. São umas porra louca do caramba, mano. Fica inventando besteira. E aí, tópico. Merda de tópico. Quando que a Bíblia ensina você ser justo, você ter bom senso, você saber discernir as coisas, saber o que é certo e o que é errado. Cada lugar tem uma necessidade. Sabe? A Bíblia ensina tudo isso. Não precisa de porra de tópico. Aí ele põe as merdas dos tópicos, nem eles mesmos cumprem os tópicos. Porque aí cada um faz seu jogo político e tem seus aliados lá nas regionais, lá no Brás, e aí passa por cima dos tópicos. Quem não pode passar por cima tem que se ajoelhar para o tópico. Se não se ajoelhar para o tópico, é cortado a cabeça por aquele que tem os aliados lá nos conselhos. Essa porra aqui. Aí é por isso que tá todo mundo se lascando aqui. Se lascando aí na congregação. Porque fizeram isso a vida inteira. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode, como diz o ditado. E como disse Maquiavel, acho que foi Maquiavel que disse que para os amigos pode tudo, para os inimigos a lei. Então o ancião não gosta de você, ele usa a lei, usa o tópico, o conselho. Aí para outro lá que é chegado dele, aí ele vai dar um jeitinho de passar por cima do tópico. Pegou a visão? Até mais, hein?